Pessoal, a gente vai falar sobre a conta única aí do Tesouro Nacional, ok? Semana 10, dia 5. A primeira questão. As receitas públicas decorrentes de exploração da atividade econômica pelo Estado podem ser depositadas em contas especiais das instituições financeiras oficiais destacadas da conta única do Tesouro Nacional, ou todas as receitas públicas devem ser depositadas na conta única do Tesouro Nacional? O que você acha? Devem ser depositadas na conta única do Tesouro Nacional. Então a questão está incorreta. Veja, a arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido da conta única do Tesouro Nacional no Banco do Brasil. Isso aqui é antigo, tá? Isso aqui é do decreto aí de 86, antes da Constituição Federal. Agora não mais no Banco do Brasil. Se cai Banco do Brasil, você vai colocar que está errado, ok? Porque a Constituição Federal diz que deve ser colocada onde? No Banco Central. Então o Banco do Brasil é o operador, vou colocar assim, operador, certo? E o depósito do Banco Central ocorre então o depósito. Perfeito? Aqui embaixo ele vai falar qualquer ingresso, qualquer receita da União, qualquer ingresso de caráter originário, derivado, ordinário, extraordinário, natureza orçamentária ou extra-orçamentária, seja geral ou vinculado, tenha sido decorrente, produzido ou realizado direto ou diretamente pelos órgãos competentes. Então a regra é que recurso da União vai para o Tesouro Nacional. Então, que ele disse que poderia ser depositado em outras contas especiais, resposta errada. Perfeito, errada. 2. Parcelas. As parcelas de recursos tributários de contribuições destinadas aos estados, Distrito Federal e aos municípios não devem ser depositadas na conta única do Tesouro Nacional. O que você acha? Conta do Tesouro Nacional, conta única do Tesouro Nacional, entra de quem? Recursos de quem? Do Tesouro Nacional. O recurso abaixo é do Tesouro Nacional? Não. Então não deve ser depositado na conta única do Tesouro Nacional? Não, não deve. Não é deles. Então a questão está correta. Veja. Os recursos de caixa do Tesouro Nacional compreendem os produtos das receitas da União. Então está falando recurso de caixa do Tesouro Nacional, compreende recursos produto das receitas da União, deduzidas as parcelas ou cota-partes dos recursos tributários e contribuições destinados aos estados, Distrito Federal, territórios e aos municípios. Então eles não vão para o Tesouro Nacional porque não pertence essas receitas à União, pertence ao Estado, Distrito Federal, aos municípios e territórios, então vão para eles. Questão correta, portanto. Questão 3. A conta única do Tesouro Nacional contribui significativamente para o exercício do controle financeiro no âmbito da execução orçamentária? Certo. Então vai estar tudo num local só, fica muito mais fácil aí, então, o controle financeiro, beleza? Para maior efetividade desse controle, a movimentação de recursos da conta única é efetuada por meio de 2 únicos documentos. Então a movimentação na conta única do Tesouro Nacional ela é feita apenas por ordem bancária e nota de lançamento. Olha que é utilizada para registrar a liquidação das receitas. Nem tem liquidação na receita, tem liquidação na despesa, mas não são as únicas. Veja, a movimentação, o manual do CIAF, a movimentação dos recursos da conta única
será efetuada por meio de que? De ordem bancária, por GRU, por DARF, por GPS, por DAR, GSR, GFIP, nota de sistema e NL. Então a questão está incorreta, porque não é só por esses dois únicos documentos aí, que é a ordem bancária e nota de lançamento, beleza? Veja que aqui nós temos a ordem bancária e temos também a nota de lançamento, além dos outros aí também. Então a questão está errada. 4. Se houver parcelas da Receita Pública a serem restituídas, esse fato deverá ser tratado como dedução da receita orçamentária e não como despesa. Perfeito? Perfeito. Parcelas da Receita Pública a serem restituídas. Imposto de renda. Imposto de renda retido na fonte vai ter imposto a restituir. Aí ele vai ser o que? Uma despesa? Não, vai ser o que? Uma dedução da receita orçamentária. MCASP vai falar exatamente isso. Se houver parcelas a serem restituídas, em regra, esses fatos não devem ser tratados como despesa orçamentária, mas como dedução da receita orçamentária. Isso aqui foi, essas separações aqui foi obra do PowerPoint maluco, beleza? Então, questão correta. Questão 5. Quando a movimentação da conta única do Tesouro Nacional ocorrer em agente financeiro alternativo, não será possível o cancelamento da ordem bancária após o dia do seu registro. Então, ocorreu uma movimentação na conta única do Tesouro Nacional em agente financeiro alternativo. Então, essa ordem bancária ela não pode ser cancelada? Pode. Olha, manual do CIAF. Isso aqui é questão, gente. Volta aqui, ó. Questão ela é bem específica, tá? Difícil cair impossível cair numa prova aí que não seja por um cargo específico aqui, nesse caso aqui um contador, ok? Então, questões muito específicas, vai cobrar coisas específicas aí para trazer edital além do que nós precisamos, tá? Veja, há possibilidade de proceder ao cancelamento da ordem bancária após o dia do seu registro. Então, há possibilidade de proceder ao cancelamento da ordem bancária após o dia do seu registro, ok? Quando ocorrer, então, movimentação em agente financeiro alternativo. Então, a questão, ela está dizendo que não é possível, então ela erra por isso, porque é possível sim o cancelamento. 6. Caso determinado órgão público, caso arrecade diretamente parte dos recursos que utiliza em seu orçamento, precise antecipar uma das parcelas dessa receita para a execução imediata de despesa. Aí ele vai pedir bexiga lá para o Tesouro Nacional. Então o Tesouro Nacional estará autorizado a promover a antecipação das disponibilidades da conta única do Tesouro? Sim. Qual é a condição? Está aqui a condição. Desde que observe o limite das respectivas dotações orçamentárias, ou seja, ele tinha uma dotação orçamentária de 100 mil, eu só vou passar a disponibilidade, só vou passar recurso de quanto? De 100 mil. E o que mais? E que a antecipação não prejudique a entrega de receitas vinculadas a outros órgãos, ok? Então, ele traz uma medida provisória maluca aí também de 2001. Então, uma questão muito específica aí. Fica o Tesouro Nacional autorizado a antecipar recursos provenientes de quaisquer receitas para a execução das despesas até o limite das respectivas dotações orçamentárias mediante utilização da disponibilidade de caixa. Então, é o gabarito da questão. O disposto nesse artigo não prejudicará a entrega das receitas vinculadas aos respectivos beneficiários. Então, a questão está correta. Questão 7ª. Em dias coincidentes com feriados, sábados, domingos,
não há remuneração para o saldo existente da conta de aplicação da conta única do Tesouro Nacional. O que ele está dizendo aqui? Que o dinheiro está aplicado, que está na conta única, está numa aplicação financeira, e nos dias de feriado, sábado e domingo não tem remuneração desse saldo, correto? Correto. Então não haverá remuneração para saldo existente da conta de aplicação, sendo então aí a taxa igual a zero em dias coincidentes com feriados, sábados e domingos. Então a questão está correta, não tem remuneração realmente. Oitavo, a conta única do Tesouro Nacional constitui-se de um ativo registrado na Secretaria do Tesouro Nacional. É um ativo? É recurso? É um ativo do Tesouro Nacional? Sim, é um ativo. Perfeito. E já por Banco Central é um passivo? Sim, é um passivo. Então veja, também questão específica para a área de contabilidade. Então veja, ele vai estar no ativo lá no STN como caixa, equivalentes de caixa. E no Banco Central vai estar como passivo denominado obrigações com o governo federal. Então, questão correta, portanto. Questão 9, uma palhaçada. Veja, ó, apenas as unidades sediadas fora do país podem manter contas bancárias no exterior. Então, as embaixadas, por exemplo, elas podem ter aí contas correntes bancárias no exterior, que não são, nesse caso aí, a conta única. Podem, mas é apenas elas. Olha só, 93872, ele se baseou para fazer a questão aí, o examinador, isso aqui, ó, nesse decreto aqui do 86. Os limites financeiros para atender as despesas no exterior constarão de programação financeira, desembolso de forma destacada. Ó, somente, então é apenas, manterão as contas correntes bancárias no exterior as unidades sediadas fora do país. Então por aqui a questão estaria correta, só que depois veio um outro decreto posterior ao decreto acima e deu a possibilidade que em casos excepcionais o ministro da Fazenda, mediante proposta devidamente fundamentada pela STN, poderá autorizar unidade sediada no país a manter conta corrente bancária no exterior, sem prejuízo da sistemática aqui do decreto de cima aqui, o 93872. Então veja, o examinador ele foi traído por a situação de um outro decreto, ok? Veja, e não dá para dizer que isso aqui de cima é uma regra geral, aliás, aqui uma regra geral, porque apenas as unidades sediadas fora do país podem manter? Resposta, não é apenas. Agora, ele poderia dizer assim que as unidades sediadas fora do país podem manter contas correntes bancárias no exterior? Aí sim seria a regra, ok? Mas quando ele fala somente, aí ele está, nesse caso apenas, né? Ele está aí então forçando aí que a aplicabilidade somente do decreto 86. Bem, vamos lá. Não dá para brigar muito com o examinador, sempre vai ter essas questões aí, mas são passíveis de recurso. Não sei se o pessoal entrou com recurso aí, mas sempre que possível entre com recurso e fundamente que o CESP tende a deferir, ok? A conta única administrada pela STN é mantida junto ao Banco do Brasil ou é junto ao Banco Central? Junto ao Banco Central. E o agente financeiro é o Banco do Brasil para trazer aqui fazer a operacionalização da conta única, ok? Banco do Brasil ou excepcionalmente, então a regra é o Banco do Brasil, mas excepcionalmente outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda. Mas a conta ela é mantida no Banco Central, ok?
Veja, o artigo 164 da Constituição, parágrafo 3º, diz que as disponibilidades de caixas da União serão depositadas aonde? No Banco Central, ponto final. Então aqui está o gabarito. Agora, se ele cobrasse que o Banco do Brasil é o agente financeiro do Tesouro Nacional, aí está o correto. Então, as disponibilidades aí financeiras são depositadas na conta única do Tesouro Nacional e, por sua vez, essa conta ela é mantida no Banco Central. E a operacionalização desses recursos é feita por intermédio de quem? Do Banco do Brasil, excepcionalmente outro agente financeiro. Então a questão está incorreta, porque não é Banco do Brasil, mas sim Banco Central. Ok? Então, mais um degrau, vamos para a próxima bateria aí. Um abraço.